Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 14, 15. O 14, na realidade o 15. Vamos do 15. 15, 16 e 17. O 15 diz, eu estou com outra tradução aqui, viu, irmãos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. Amém? Vamos ler o 17 todos juntos? Vamos? Portanto, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. amém. Está vendo? Porque eu parei, porque a minha tradução é diferente, a maioria de vocês é igual, tá bom? Aí por isso que eu parei aqui, porque ia dar errado aqui a questão da tradução. Glória a Deus. É por isso que às vezes eu gosto de todo mundo estar com a mesma tradução para não confundir. Não é que confunde, né? As palavras que às vezes ela está diferente. Assim, a questão está mais para frente, outra está mais para trás, mas no final é a mesma coisa. Amém? Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Pai, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos por tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com a tua igreja que aqui está reunida. Fala com o teu povo que veio de longe. Fala com a tua igreja que aqui está. Não olhou para o tempo, não olhou para o frio, não olhou para a garoa, não olhou para o sereno, não olhou para a chuva, não olhou para nada. Mas estão aqui, meu Deus, para te adorar, para te buscar na beleza da tua santidade, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós não somos definidos pelo nosso passado. Você é definido pela cruz de Cristo. Amém? Nós não somos definidos pelo nosso passado. Nós somos definidos pela cruz de Jesus Cristo. Amém? Podemos usar isso como nosso tema da nossa mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente isso que o versículo 17 está falando. Porque talvez, irmãos, lá fora, nós éramos dessa maneira. Nós éramos definidos pelo que éramos. O mundo lá fora é definido pelo que ele é. Mas nós não somos definidos pelo nosso passado. Nós somos definidos pela cruz de Cristo. Amém. Nós hoje somos definidos, irmãos, por Jesus Cristo. Amém? Porque o próprio versículo 17 está dizendo: portanto, se algum homem está em Cristo, se ele se converteu, se ele nasceu de novo, se ele está salvo, se o nome dele está escrito no livro da vida, se ele é uma nova criatura, se ele é uma nova pessoa, é isso que Paulo está dizendo, é isso que o mundo às vezes não entende. É isso que o mundo não entende, irmãos. Ah, mas fulano era um cachaceiro, fulano era um bebum, fulano era isso, era isso, era aquilo, era um tranqueiro. Era, irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo. O mundo deveria entender isso, deveria pegar isso, deveria olhar para a palavra do Senhor com mais atenção, porque Paulo está orientando essa igreja, orientando aqueles irmãos e dizendo para aqueles irmãos: vocês eram, vocês não são mais, né? E às vezes o mundo olha para a gente, irmãos, e fala assim: ah, está se escondendo atrás da Bíblia, o crentinha, quer ser santo, quer ser melhor. Não é isso que a gente escuta? Só que eles esquecem, irmãos, que nós somos nova criatura em Jesus Cristo. Nós nascemos de novo.
É por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 17, portanto, se você está em Cristo, se você nasceu, se você se converteu, se você é salvo, se o teu nome está lá, escrito no livro da vida, ele é uma nova criatura. Amém? Isso é ser uma nova criatura, irmãos. Isso é você ser uma nova criatura, é isso. É você ser aqui desse jeito, é você ser ali desse jeito, é você ser lá desse jeito, é você ser na sua casa desse jeito, é aonde você for, você nasceu de novo. Amém? É isso que Paulo está dizendo. E foi o que nós abrimos o culto nessa noite, foi isso. Por quê, irmãos? Porque a gente vê tantas coisas acontecer que você fala, poxa, será que essa pessoa será que é cristão de verdade? Será que é crente nascido de novo? Então, irmãos, é isso que Paulo estava dizendo lá para Timóteo lá. Não se ajunte com eles, não ande com eles, não viva com eles, não receba na sua casa. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. E nós temos que ser separados desse mundo, sim. Porque se nós não nos separar desse mundo, nós vamos acabar nos contaminando com esse mundo. Está entendendo? Nós vamos acabar nos contaminando com esse mundo. E foi isso que nós lemos lá em Timóteo. Eu vou ler aqui rapidamente aqui, só para nós, o capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Nós já estamos nesse tempo. Nós já estamos nesses dias, irmão Carlos. É dias perigosos que você não sabe quem pode te influenciar ou não. Sabe? Que você às vezes entra numa rede social, você vê uma pessoa que parece eloquente, fala bem, pregar bem, mas será que o ensino dessa pessoa está correto? Será que o ensino dessa pessoa é bíblico? É isso que Paulo está dizendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. E o tempo é esse. Esse é o tempo perigoso, irmãos, que nós temos que vigiar. Às vezes você está na internet escutando testemunho de Jeová, sem saber, você não sabe. Eles não vão falar. Às vezes você está escutando mormonismo, os mormons, você não sabe, eles não falam. Eles estão pregando, eles estão ali semeando a palavra deles. Só vai saber, irmãos, quem realmente, como diz o outro, tem faro. Sabe, às vezes você está se alimentando de uma heresia. E isso é muito grave, e é por isso que Paulo está dizendo. Sabe, porém, que nos últimos tempos, nos últimos dias, perigosos também tempos sobrevirão. Já está. Já está aí, Zé, já está aí. Chile. Esse tempo já está aí. Eu estava falando, o Zé Margarotinha estava chegando e eu estava falando. Hoje, irmãos, as decepções estão vindo de quem diz que é crente. As decepções maiores estão vindo de quem diz que é pastor. Que era para ser referência nas nossas vidas, não está sendo. E nós temos que ter cuidado com isso. E o mais duro que eu acho, irmãos, é que as pessoas estão vendo que esses homens estão enganando, mas não saem desse sistema. Não sai, não consegue, parece que tem um embigo amarrado ali. Irmãos, nós temos que olhar com os olhos espirituais para enxergar o que esses homens estão fazendo. É complicado, irmãos. Aí nós lemos o versículo 5, aí eu vou voltar lá para Coríntios. Ele diz assim, Paulo dizendo de novo, tendo aparência de impiedade. Eles têm uma aparência, irmãos. Eles estão só a casca. Mas negando o poder destes. E aqui ele diz para nós se afastar. Está vendo, irmã Doguinha? O que é que ele está dizendo aqui?
parece que as pessoas, quanto mais apanha, mas parece que gosta. Quanto mais a pessoa apanha, mais parece que a pessoa gosta. Muitos não querem ir para o céu, igreja. Muitos vocês estão vendo que não querem ir para o céu. Estão levando um monte atrás que também não vão. Porque não quer soltar, não sei. Não quer soltar a corda, não quer soltar, não sei o que é que acontece. Nós precisamos, irmãos, se desprender de placa de igreja. Nós precisamos se desprender de pastores, de títulos. Nós precisamos se desprender de assento acolchoados. Nós precisamos se desprender de ar-condicionado. Nós precisamos se desprender de um ambiente aconchegante. Mas nós temos que olhar para a palavra e seguir a palavra. Amém. Amém, irmãos? Amém. É isso, igreja, que nós temos que fazer. Nós não podemos se apegar, irmão. Se você fala mal de Jesus, está tudo bem. Mas fala mal de uma placa de uma igreja com uma pessoa para você ver se você não apanha. Apanha. Porque as pessoas, irmãos, estão apegadas a coisas. Não estão apegadas a Jesus Cristo. E não entenderam o que Paulo falou aqui no versículo 17 ainda, nem no versículo 15, nem no versículo 14. Versículo 15, irmão, deixa eu começar de cima para baixo. Versículo 15. Nós estamos na segunda carta aos Coríntios. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si. Olha o que é que Paulo está dizendo, Zé. Paulo está dizendo assim, Zé, Cristo morreu por você, morreu por mim, para nós não viver por si só, com a nossa própria imaginação, do nosso jeito, como vivíamos. Paulo está dizendo que Jesus morreu por nós, versículo 15, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si. Amém? Leia aí, irmã, nessa tradução tua, claro, que é a mesma que os irmãos têm. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pronto. Então Paulo está dizendo, quase a mesma coisa, né, a tradução, né? Não mudou muito não. Então Paulo está dizendo aqui, Lourdinha, que ele está dizendo aqui, mas para aqueles que morreu por ele e ressuscitou. Hoje, a partir de agora, irmãos, nós temos que viver, mas viver olhando para Jesus. Viver uma vida diferente que vivíamos antes. Andar diferente do que andávamos antes. As nossas amizades não podem ser as amizades de antes. A nossa convivência não pode ser como antes. Eu não estou dizendo que você não deva cumprimentar, não deva falar, não deva evangelizar, não deva falar de Jesus para as pessoas. Eu estou dizendo que agora a nossa vida é diferente. Como éramos no passado? Chegava um sabadão como esse, alguns botavam uma chuteirinha no pé, uma bermudinha, ia jogar um futebol, ali passava a tarde, né? Com os colegas, com os amigos, chegava em casa de tardezinha ou à noite, daquele jeito. Domingo chegava, era a mesma coisa. Ô meu amor, eu fui convidado para ir para um churrasco na casa de um colega ali, mas só tem um, não vou levar não, tá? Você não, fica aí. Daqui a pouco eu volto para o almoço. A esposa, dava 1 hora, dava 2, cadê o marido? Ô meu amor, o almoço está pronto, então fizeram um churrasquinho aqui, já está tudo bem, pode almoçar aí com as crianças que termina aqui eu vou para casa. Isso era a vida de muitos de nós, começando por mim. Isso era o que nós fazíamos, irmão. Olha que vida nós tínhamos. Olha que situação. Nós só conseguimos enxergar depois que nós encontramos Jesus na nossa vida. O mundo não tem essa sensibilidade, irmãos. Você vai passar daqui a pouco, quando você for embora, você vai ver quantas pessoas ainda se encontram nessa situação, Luninha. Quando você for embora, talvez no último gole lá, não sei se está funcionando lá hoje, se tem gente lá, vocês passam lá. Não prestei
Não, né? Então, quando você for, você vai ver. Isso éramos o nosso espelho, se a gente olhar pelo retrovisor. É por isso que eu digo, irmãos, nós não podemos desistir daqueles que estão lá fora. Em oração, conversar, pregar. Porque um dia alguém também deu esse voto de confiança para nós, irmãos. Alguns falavam, isso não tem mais jeito, mas alguns falavam assim, não, eu vou orar até ele se converter. É isso. Aí o versículo 15 diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si. Se Jesus morreu por nós, não é ele morreu para nós não viver mais aquela vida que vivíamos. É isso que Jesus, que Paulo está dizendo para essa igreja. Paulo está dizendo para os amados aqui de Coríntios, olha, Jesus Cristo morreu, mas vocês não podem viver do jeito que vocês estão vivendo. Vocês não podem viver dessa maneira, escandalizando a obra, escandalizando o reino, escandalizando as coisas. Eu volto a dizer, tem homens que era para ser uma referência nesse Brasil e no mundo, espiritualmente falando. Mas hoje, infelizmente, estão no olho do furacão. Envergonhando o Evangelho, afastando pessoas do Evangelho, até aquelas pessoas que nós temos evangelizado, falado, eu vou fazer o que na igreja? Só tem ladrão, só tem corrupto, só tem isso e aquilo. Por quê? Porque da onde deveria vir o exemplo, não está vindo. É isso, irmãos. É isso. Aí, infelizmente, as pessoas não querem conhecer a nossa igreja, que acha que nós somos tudo farinha do mesmo saco. Eu não vou entrar não, tem uma igrejinha lá perto de casa, mas eu não vou entrar não, que é mais uma pedindo dinheiro, é mais um explorando a fé. Só que não entra para saber como que é. Nós precisamos ser, irmãos, a igreja de Jesus nessa terra. É isso que nós precisamos ser. É isso que nós precisamos fazer. Nós deixamos de pagar alguma conta de energia aqui, alguma conta de luz. Vocês receberam aqui uma lembrancinha simbólica do Dia das Mães aqui? Alguém pediu nada para ninguém? Não cortou a luz. E não tem mais caixinha para colocar oferta. Não tem mais nada para fazer nada. E nós continuamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. É isso. Só que as pessoas não olham para isso. Tem que ter alguma coisa para encher os bolsos, para poder se dar bem nessa vida. Eu preciso mandar meu filho para os Estados Unidos para estudar lá, na Harvard. Com dinheiro de quem? De vocês. É isso, irmãos. Essa semana eu gravei um vídeo, não sei quantos assistiram. Eu falei, já pensou se tiram os dinheiros das igrejas de oferta, isso, tal? Será quantos estão dispostos a continuar como um pastor fiel? Quantos estão dispostos a pregar o Evangelho? É isso, meu irmão, que eu falo para vocês. É isso que nós temos que olhar, irmãos. É isso. Louvado seja Deus. Versículo 16. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. O que é que Paulo está dizendo com isso? Está dizendo para nós hoje, nessa noite aqui, que daqui por diante, nós não podemos mais andar como andávamos antes. Nós não somos mais aquele bebum. Nós não somos mais aquele marido que traía. Nós não somos mais aquele homem que dá mau exemplo. Nós não somos mais aquelas pessoas que estão em cima do muro. Não, irmãos, é isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Portanto, daqui para frente, sabemos que não somos homens segundo a carne, que nós vivíamos segundo o desejo da carne, que nós vivíamos segundo os prazeres desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Hoje nós temos
algo novo dentro de nós. O que habita em nós é o Espírito Santo, é a presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós, igreja. É isso que nós temos que ser, irmãos. Ser crente aqui, ser na rua, ser em casa, ser em qualquer lugar. É isso que ele está falando para a gente. Porque Paulo está dizendo aqui em outras palavras. Portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Porque Paulo estava dizendo, vocês eram segundo a carne. Vocês viviam segundo a carne. Vocês praticavam tudo o que a carne queria. Todos os desejos, concupiscência da carne, prazer da carne. É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Sabadão chegou, sextou, sai mais cedo do serviço, vamos para a bagunça. É isso. Mas Paulo está dizendo hoje, opa, acabou, irmão, vocês são diferentes a partir de hoje. E quando nós somos diferentes, Lourdinha, Zé, Cláudia, Carlos, quando nós se tornamos diferentes, aquelas amizades começam a se afastar da gente. Aqueles amigos que supostamente eram amigos, começam a ir embora, começam a se afastar. Já não ligam mais para você, porque você vai falar, não, rapaz, não, eu vou ficar com minha família, vou levar minha família para o shopping, vou levar minha família para o restaurante, vou almoçar hoje com minha esposa lá fora hoje. Só que antes, qual era a nossa vida? Sextou. Meu amor, os colegas chamou aqui para fazer uma brincadeirinha depois do trabalho, eu vou chegar um pouco mais tarde. Hoje, qual que é? Hoje a nossa. Meu amor, se prepara aí que quando eu chegar em casa a gente vai para o shopping. A gente vai comer uma pizza. Nós vamos para um restaurante. Nós vamos passear um pouquinho. Nós vamos fazer compra. Nós vamos para o supermercado. É isso. Olha como é gostoso. Olha como a nossa vida mudou, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. Aquela igreja, aquele povo era assim. E essa igreja de Coríntios era difícil, irmãos. Eram pessoas difíceis. Só Paulo mesmo para poder fazer as coisas acontecer nesse lugar. Aí parte B do versículo. Aí ele diz aqui. Mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Amém? Eu vou ler o versículo todo para nós entender. Versículo 16. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, eu li errado, não foi o versículo? Eu tinha lido errado, né? Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Olha aqui, deixa eu parar aqui nessa parte B. Embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, muitos de nós conhecemos a Jesus Cristo depois do erro, depois do pecado, depois dos adultérios, depois das traições, depois da mentira, depois das cachaçadas, depois das drogas, depois da prostituição, depois de tudo. Ele está dizendo aqui isso. Não é isso que ele está dizendo aí? Depois do sim, olha aí. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Alguém nos evangelizou. E quantos nós falamos, não vou não, porque eu estou com minha vida desmantelada, eu só quero ir para a igreja quando eu tiver 100%. Aí muitos não vêm por causa dessa conversinha. Mas Jesus disse, venha como está, só não permaneça como está, mas venha como você está. Aí nós conhecemos Jesus na carne. Quando viemos para a igreja, nós éramos pecadores carnais. O pecado estava na flor, visível em nós, mas nós conhecemos ele dessa maneira. Aí, contudo, agora já não conhecemos mais. Não conhecemos mais o quê? O pecado. Já não vivemos mais nele, já não praticamos mais ele. Agora somos nova criatura em Jesus Cristo. Amém? É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que o Senhor está nos orientando nessa noite. É por isso que eu comecei dizendo, você não é definido pelo seu passado. Está vendo? Nós não podemos olhar para trás e ver toda aquela sujeira e ser definido por aquilo. Não. Hoje nós somos definidos pela cruz de Cristo. Hoje nós olhamos para Jesus Cristo e vemos que nós nascemos de novo. Somos uma nova criatura.
E aponte quem quiser apontar, fale quem quiser falar. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? É isso que nós somos, irmãos. Ao versículo 17 ele diz: portanto, se algum homem, a minha versão diz assim, portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Amém? Deus não quer apenas curar o que te feriu. O Senhor não quer apenas curar o que te feriu. Olha só, Ele quer te mostrar que a sua identidade não está no que aconteceu. Amém? Mais do que Ele já declarou sobre você. Você não é a dor, nem a perda, nem o erro. Você é resposta, chamado e graça viva. Amém? Nós somos chamados a viver a graça de Jesus Cristo, irmãos. Nós somos chamados hoje, a partir de agora, quando você se converteu, nós somos chamados a viver a graça viva de Cristo todos os dias, irmãos. Embora que nós saímos daqui, a gente vai ver muita coisa errada. Mas nós não podemos nos pactuar com isso. Nós não podemos viver dessa maneira. Nós não podemos viver assim. Olha o que diz aqui. Assim que se alguém está em Cristo, né? No versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, quer dizer o quê? Quando a pessoa está salva. Se a pessoa está em Cristo, irmãos, é porque ele está salvo. Quando Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é porque Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, é porque ele está salvo. Salvo pelo sangue de Jesus. Se alguém está em Cristo, a pessoa não pode ser uma nova criatura se ele não está salvo, se ele não está em Cristo. Não pode. Imagina, chegou uma pessoa aqui, lá fora, entraram sábado passado. Mas eu não posso afirmar pelas atitudes, pelo comportamento, que a pessoa está salva e nem a pessoa está em Cristo. Para me dizer que a pessoa está salva, para a pessoa estar em Cristo, eu tenho que ver uma transformação de vida. Eu tenho que ver uma transformação de caráter, de mente, de posicionamento. Amém? Todos entenderam? É por isso que quando Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, ele quer dizer, esse está salvo. O nome dele está escrito no livro da vida. Ele está salvo, porque ele está em Cristo. Nós não estamos buscando Cristo, ele está em nós. Ele já está em nós, irmãos. O Espírito Santo já habita aqui dentro, já faz morada dentro de nós. O nosso nome está escrito lá. Amém? Aí, continuando o versículo, ele diz assim, e ele é uma nova criatura. Uma nova criatura é quando ele é um novo homem, um novo caráter, uma nova pessoa, um novo posicionamento. O que pecava não peque mais, o que bebia não beba mais, o que roubava não roube mais, o que furtava não furte mais, porque ele agora é uma nova criatura em Jesus Cristo. Amém? É isso que Paulo está dizendo, porque quando o homem é transformado, irmãos, ele é transformado de verdade. Ele é mudado de verdade. Aí, continuando aqui. As coisas velhas já passaram. O que fomos antes da salvação, já passou. Porque quando Paulo diz assim, as coisas velhas já passaram. Olha que Paulo está só afirmando o que éramos e o que somos. Irmão Nelson, ele está dizendo, as coisas velhas já passaram. E com essas coisas velhas? É tudo isso que eu acabei de falar. É as coisas velhas, irmãos, que nós aprendemos nesse mundo aí. Antes de conhecer Jesus. Quando eu falo do futebol, eu não estou dizendo que você não deva jogar futebol, não. Se você gosta de futebol, joga seu futebol, não tem problema.
Gosta da academia? Vá para a academia. Gosta de exercício? Faça seu exercício. Mas as coisas mundanas que tem além disso, já não faz mais parte da nossa vida. Vamos dizer, eu estou trabalhando, eu posso ir para o futebol, vou no futebol, só que eu não vou estar lá depois do futebol ou no momento, e dependendo do ambiente eu nem vou. Porque o mesmo Espírito Santo já fala, não, o ambiente não é para você. Né? Tem muito futebol bacana por aí. Esse só sai da noite que a gente vê aí, não tem muita bagunça, não tem bagunça. O pessoal mesmo sai para brincar mesmo, não é pecado. Né? O pecado é quando você vai já planejamento de pecado, de errado, e faz as coisas erradas. Senão a gente não ia para academia também. Né? Mas tudo, irmãos, que você sabe separar. O que é que Paulo falou? Aquele versículo que fala das coisas. Lembra aí para mim. As coisas. Poxa vida, e agora? Está aqui na cabeça para sair, mas não sai. Poxa vida. Não lembro agora. Mas Paulo fala que. Faz o versículo que a gente fala sempre. Mas esqueci. Mas, irmãos, olha só. Quando ele diz aqui, as coisas velhas já passaram. Quando ele fala, irmã Ivone, que as coisas velhas já passaram, ele está dizendo que essas coisas velhas que nós praticávamos no passado, ela não pode voltar mais. Ela não pode aflorar mais nas nossas vidas. Tá? Ah, mas eu não vou ser crente porque crente é chato. Por que crente é chato? Agora lembrei. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Pronto, é isso. É isso que eu estava querendo lembrar. Por que ser crente é chato? Se nós fazemos as mesmas coisas. Eu vou para o futebol, sou crente. Eu vou para a academia, eu continuo crente. Eu vou para o restaurante, eu sou crente. Eu vou para uma pizzaria, eu sou crente. Né? Eu vou sair com minha família para ir para qualquer lugar, continuo sendo a mesma coisa. Mas nós temos que separar, irmãos. A roda dos escarnecedores, antes nós vivíamos nela, hoje não vivemos mais. Porque hoje nós sabemos, irmãos, separar esse tipo de ambiente. Antes nós corríamos para esse ambiente, porque fazíamos a vontade da carne. Mas hoje, você mesmo já fala, não, isso não é ambiente para mim. Eu não quero, não gosto. Você mesmo vai criar nojo desse tipo de coisa. Você não vai querer participar de certas coisas. Porque o Espírito Santo está dentro de você dizendo assim, não vai. Não é bom, não é legal. Você não se sente à vontade mais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Paulo está dizendo que você pode fazer tudo. Agora veja se convém. Né? Eu posso ir para uma academia, irmão Flávio? Posso. Eu posso ir para o futebol? Posso. Eu posso ir para uma pizzaria? Posso. Às vezes você está numa pizzaria, né? Lá com sua família, mas às vezes tem alguma coisa que, uma mesa lá separada, alguma coisa que não é bom para você, mas você está com sua família num ambiente, e você também não vai procurar ambiente sem ser um ambiente familiar, né? A gente procura um ambiente familiar agradável, que não tem barulho, que não tem som, que dá para você conversar, que dá para você dialogar com a família, ficar um momento ali conversando com amigos. É isso que o Paulo está dizendo. O que a gente não vai fazer é sentar na roda dos escarnecedores. Não é isso? Agora imagina só, termino o culto aqui agora, eu pego a Alda, aí eu vou para uma pizzaria, aí está lá, pessoas que eu conheço. Não é amigos, é porque eu conheço. Aí eu vou sentar lá. Aí está lá cerveja, está lá palavrão, está lá gritos, está lá um monte de gente falando coisas que não agradam, eu vou sentar no meio deles? Não. É isso que Paulo está dizendo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. E é interessante que quando a gente está em Cristo e vive em Cristo, irmãos, nem convite mais a gente recebe de pessoas que antes convidavam. O que é que eles falam? Não, vou chamar o Vanderlei não, quando ele agora é crente. É assim que eles falam. Não vou chamar o Carlos não, porque Carlos agora é crente.
Glória a Deus por isso. E a gente, irmãos, vai ganhando nosso espaço com a nossa família, onde a gente quer ir, num ambiente gostoso, saudável, alegre. Né? Isso é que é gostoso, irmãos. Você sabe que quando você é cristão, você vê que até familiares seus que não se converteram a Cristo, às vezes demora a vir na sua casa, né? Às vezes demora a fazer um convite para você ir para lá, para a casa deles. Por quê? Porque eles mesmo veem que o ambiente seu não é o ambiente deles. É assim. Isso é bom ou é ruim? É bom. Porque eles estão vendo a gente com outros olhos. Eles estão vendo a gente com outros olhos, que eles poderiam enxergar isso e falar assim: eu também quero. Eu também quero essa vida. Mas infelizmente o diabo cega a vista, o entendimento das pessoas. As pessoas não olham para Vanderlei e vê o passado de Vanderlei, o passado dele e o presente de hoje. Ninguém vê o passado do irmão Nelson e o presente de hoje. Ninguém vê essas coisas, irmão. Parece que cega de um jeito que cegou. E vira e fala assim: poxa vida, melhorou 100%. Eu vou buscar esse Deus também para a minha vida. Mas não quer, irmãos. O diabo não deixa. Cega a pessoa a ponto de ainda criticar a gente. Com todas as coisas boas que Jesus está fazendo em nossas vidas, a gente ainda encontra pessoas para criticar as coisas boas na nossa vida. É isso. Eis que tudo se faz novo. O velho já não é utilizável, porque já Cristo nos deu isso tudo novo. Amém? Quando ele diz aqui, eis que tudo se faz novo, é porque, irmãos, o velho já não é mais utilizável. Agora nós estamos vivendo o novo de Deus. Uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Todos estão compreendendo, irmãos? Amém. O que é que Jesus faz na nossa vida a partir do momento que nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele? É isso. Irmãos, quando Jesus diz, eis que tudo se faz novo, é um convite para o recomeço diário. Amém? É um recomeço diário. É todos os dias, irmãos, a gente procurar ser uma nova pessoa. É diariamente. Porque há uma luta constante entre a carne e o espírito. Há uma luta constante, mas Jesus está dizendo, eis que tudo se faz novo. Precisamos colocar esse novo em prática. Nós temos por obrigação, irmãos, de ser novas criaturas em Jesus Cristo. Eu acredito que você fica chateado quando você vê um filho, uma pessoa próxima a você, que às vezes você quer que a pessoa entenda o que nós entendemos e ele não consegue entender. Por mais que está vendo, por mais que está enxergando as coisas mudar em sua vida, mas não querem. Mas Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, eis que tudo se faz novo. A vida passa a ser guiada, irmãos, por novos valores, novos propósitos e um novo estilo de vida. Amém? A nossa vida passa a ser guiada por novos valores, novos propósitos e um novo estilo de vida. É isso a vida do cristão, do discípulo de Jesus, daquele que quer ser discípulo de Cristo. A vida dele muda completamente. É por isso que somos, muitas das vezes, xingados pelas pessoas. Né? Eles não querem uma nova vida, não querem um novo propósito, não querem um estilo de vida, mas querem criticar aqueles que querem. Se afastar dos escarnecedores, se afastar das rodas erradas, se afastar de tudo aquilo que foi ruim para as nossas vidas. Aí fala, agora quer ser santo, agora é santinha, é santo do pau oco. A gente escuta de tudo, irmão. Mas continue sendo uma nova criatura em Jesus Cristo. Continue, irmãos, fazendo todos os dias novo na tua vida.
Agora, irmãos, focado em obedecer e refletir o caráter de Cristo. Agora nós somos obedientes ao Evangelho de Jesus Cristo, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora precisamos focar em obedecer e refletir o caráter de Jesus em nossas vidas. É isso que nós temos que fazer. Que nós possamos ser um espelho, que as pessoas vejam Cristo, o caráter dele em nossas vidas. Não importa as críticas, não importa o que vão falar. O que importa, irmãos, é que nós estamos agradando a Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Todos entenderam? Todos compreenderam a palavra? Mais uma vez eu vou ler esse versículo 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Irmãos, não existe um ser humano ser uma nova criatura se ele não estiver em Jesus Cristo. Porque Paulo é categórico quando ele fala aqui, ó, portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Quando você vê as pessoas lá fora viver daquele jeito, você já sabe que ele não está em Cristo. Não está em Cristo. Embora você veja pessoas falar versículos bíblicos, embora você veja pessoas ler a Bíblia, mas se ele não for uma nova criatura, ele não está em Cristo. Amém? As coisas velhas já passaram. Paulo está dizendo que o homem que está em Cristo, que é uma nova criatura, ele não vive mais o passado em sua vida. Ele começa a partir de agora a testemunhar coisas novas e boas de Jesus em sua vida. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Nós éramos velhos e velhas criaturas. Daqui para frente, somos novas criaturas e tudo é novo em nossas vidas. Amém? É isso. Para a glória de Deus. É isso para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Olha, é você, 8:10. Olha que maravilha. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado através da tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é maravilhoso. Mais uma vez aprendemos, mais uma noite aprendemos, mais um dia aprendemos que nós não somos definidos pelo passado, nós somos definidos pela cruz de Cristo, a qual estamos olhando para o céu, estamos olhando na direção do céu e caminhando em direção do céu, porque nós somos definidos pelo céu. Obrigado, Espírito Santo. Leva todos em paz, leva todos para casa, que essa palavra permaneça nos nossos corações, que nós possamos, meu Deus, ser novas criaturas, viver o novo de Jesus Cristo em nossas vidas, que nós possamos, papai querido, todos os dias nos esforçar para sermos imitadores de Cristo, sermos cristãos, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Leva a tua igreja para casa em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos abençoe, nos guie, nos oriente, nos conduza nos caminhos da salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a Deus. Glória a Deus.